Muito que bem, senhoras e senhores, vamos aí dar aí início, a essa correção do exercício, Um exercício que eu passei com 6 questões, tá ok? Onde o exercício ele vai abordar aí principalmente a ideia de números inteiros, soma de números inteiros, números positivos com números negativos, tá ok? Então, vamos para a primeira questão que nos diz o seguinte, Na primeira questão, um termômetro está marcando -2 graus em uma cidade. Se a temperatura subir 6 graus Celsius, quantos graus marcará o termômetro? Então a gente parte aqui do princípio que já existe uma temperatura, -2 graus, tá ok? E sabemos que vai haver aqui um aumento. Veja que o enunciado diz ali, tá certo? Deixa eu marcar ali para a gente. O enunciado diz que vai haver aqui um aumento, pois o enunciado está dizendo que a temperatura está subindo, tá ok? Por isso que aqui aparece um sinal positivo, tá certo? Porque está subindo. Está subindo quantos graus? Está subindo 6 graus, tá ok? Por isso que o enunciado ele vai estabelecer para a gente essa expressão numérica, -2 mais 6, que corresponde a 4 positivo. Então quer dizer que a nova temperatura passaria a ser 4 graus positivo, tá ok? Acredito que é uma questão simples, fácil da gente compreender, tá ok? Vamos para a segunda questão. A segunda questão nos diz o seguinte, considere os seguintes números, e aí o enunciado fornece aqui para a gente 10 números. Percebam que nós temos números positivos, temos números negativos. Escolha 2 deles de modo que, e aí a gente vai resolver essas 5 sentenças aqui. O que eu quero chamar a atenção, antes da gente começar a resolver, é que o enunciado ele deixa bem claro aqui para a gente isso daqui, Escolha 2 deles. Então, toda vez quando a gente for resolver, a gente só vai resolver escolhendo 2 números, dentre esses 10 números que foram dados aqui para a gente, tá ok? A gente sempre vai escolher 2. De modo que a soma, a soma seja 0. Como é que eu somo dois valores e o resultado dá 0? O resultado vai dar 0 quando eu pego, dois números simétricos, ou seja, números iguais com sinais diferentes. Então, nesse caso, eu posso estar escolhendo aqui o -15, que está aqui, e o +15, que está aqui também. Números iguais com sinais diferentes, se a gente resolver, o resultado vai dar 0. Corresponde aqui com a letra A, pedindo que fosse 0. Já na letra B, pede que o resultado seja 3. Eu vou pegar dois números, vou resolver, provavelmente eu vou precisar subtrair um pelo outro, e o resultado tem que ser um 3 positivo. Então, procurando aqui na tabela, eu vou pegar o 103 menos 100. Tá certo? Porque perceba ali que o 100 ele é negativo. 103 menos 100 corresponde a 3 positivo. E assim sucessivamente. A letra C, a soma seja 62. Eu escolhi ali o 20 positivo e escolhi o 42 positivo. Então eu vou ter aqui um sinal de mais, porque ambos são positivos. Somando 20 com 42, chego aí no valor 62, que é o que nos pedia aí a letra C. Tá ok? A letra D, a soma seja -8. Para a gente somar e dar -8, provavelmente eu vou ter que pegar um valor aqui negativo maior do que o positivo. Então eu peguei aqui -36 e peguei o 28 positivo. Como eles são sinais diferentes, a gente vai subtrair. E vamos conservar o sinal do maior número. Como o maior número é 36, consequentemente o sinal vai ficar negativo. E subtraímos 36 de 28, o resultado vai dar -8. E para finalizar essa questão, temos aí a letra E, pedindo que a soma seja igual a -50. Eu peguei o -29 e peguei o -21, pois nós sabemos que quando nós temos dois números com sinais iguais, a gente soma esses números e repete o sinal. Então aqui é como se eu estivesse devendo, cadê? Aqui,
eu estou devendo 29 e quero comprar 21 fiado, ou seja, eu estou aumentando o meu débito, estou aumentando para menos 50, tá ok? Então, conseguimos aqui satisfazer as 5 perguntas, escolhendo sempre 2 números dentre esses que foram dados, tá ok? A terceira questão, acredito que uma das questões mais trabalhosas, né, é para a gente preencher essa tabela aqui. Ó. O enunciado vai dizer, ó, complete o valor das expressões da quarta, quinta e sexta linha na tabela de acordo com os valores x, y e z em cada coluna. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vê só. A primeira linha corresponde aos valores de x. Eu vou marcar ali para a gente, para não ter dúvida. A primeira linha são aqui, ó, os valores de x, tá certo? Então, essa primeira linha, ela corresponde aos valores de x. Na segunda linha, você tem os valores de y. Acho que fica bem claro para a gente entender aqui, ó. Segunda linha, os valores de y. Ok. E na terceira linha, você vai ter aí os valores de z, tá certo? Então nós temos aí ó, os valores de x, os valores de y e os valores de z, tá certo? Ok. O que está sendo pedido aqui para a gente é para que a gente possa estar preenchendo esses espaços que não tem números, tá certo? Esses espaços que não tem números é o que está sendo pedido para a gente preencher, tá certo? Todos esses espaços aqui, como é que a gente vai preencher esses espaços? Percebam que aqui do lado esquerdo nós temos aqui ó, umas equações. Essas equações vão servir para que a gente, ao resolver, encontre consequentemente o valor que está aqui do seu lado. De que maneira? Eu vou apagar tudo e vou chamar a atenção aqui da gente das colunas. Por exemplo, aqui. Estou querendo achar esse valorzinho aqui. Tá ok? Como é que eu faço para achar ele? Veja que eu tenho essa equação. Ó, x mais y mais z. Então eu vou pegar essa coluna daqui. Ó, essa coluna daqui. Percebam que ao lado tem a letra correspondente. X equivale a quanto? X é quanto? X é 1. Aqui, ó, y é quanto? É 2. E aqui, z, ó, é menos 3. Vou pegar esses valores, vou jogar nessa fórmula daqui, vou resolver. O resultado que eu achar é o resultado dessa parte aqui, dessa lacuna aqui. Quando eu quiser resolver esse outro termo aqui, aí eu já vou me apegar a esses números daqui, ó. Veja que x é o primeiro, y é o segundo e z é o terceiro. Ah, mas eu estou querendo achar o valor daqui de baixo agora. Os valores vão ser esses mesmos, o que vai mudar é a fórmula que está aqui do lado esquerdo, tá certo? Então, para cada linha, você vai utilizar uma fórmula diferente, tá ok? Então, nós temos aí, para a primeira linha, né? Percebam que a equação dada é x mais y mais z. Vou aqui pegar esses valores e substituir. Então, nós temos aí, x é 1, y 2 e z é menos 3. Toda vez que a gente for substituir, se o sinal do número for diferente do sinal da expressão, usa um parênteses, porque depois você vai fazer jogo de sinal. Tá ok? Apenas se os sinais forem positivo e positivo, é que a gente não precisa colocar dentro de parênteses. Não é que não precise, é porque na hora de fazer o jogo de sinal ele ficaria positivo do mesmo jeito, tá certo? O que eu vou fazer aqui é fazer o jogo de sinal, tá certo? Mais e menos, que vai ficar menos. E vamos resolver os dois primeiros aqui. 1 mais 2, 3. E aqui eu fiz o jogo de sinal, mais e menos, menos. 3 menos 3, 0. 0 vai ser esse primeiro valor que nós achamos aqui. Tá ok? Vamos para o segundo aqui. Eu vou usar a mesma fórmula, x mais y mais z.
tá aqui, o que vai acontecer é que vai alterar os valores. Ó. X agora é 2, Y é menos 3, como eu falei, ó, sinais diferentes, separa com parênteses. E o Z é menos 1, também são sinais diferentes, parênteses. Nesse caso a gente vai fazer o jogo de sinal, ó. Mais e menos, menos, mais e menos, menos, eliminamos aí os parênteses. Agora a gente resolve aqui os dois primeiros, 2 menos 3, menos 1, e eu repeti aqui o menos 1. Sinais iguais, a gente repete o sinal e soma, menos 1, menos 1, resultado menos 2, encontramos aqui o segundo valor, menos 2. Vou continuar resolvendo a mesma linha, então eu vou para o terceiro valor usando a mesma fórmula, x mais y mais z. Então substituindo, ó, x agora é menos 4, só ir acompanhando essa coluna aqui, ó, que eu estou passando aqui o mouse. O segundo valor, y é 1 positivo, e o terceiro valor, z é 5. Como não tem jogo de sinal, a gente já vai resolver. Menos 4 mais 1, menos 3, repete o mais 5. Menos 3 mais 5 corresponde aí a 2 positivo, que lá na nossa tabela, né, vou trazer aqui o valor 2 positivo. E resolvendo ali o último valor dessa linha, novamente utilizando a mesma fórmula, temos ali ó, x sendo menos 3, y sendo menos 4, percebam que os sinais são diferentes, por isso que eu estou usando parênteses, e o z é um 3 positivo. Como aqui na fórmula o sinal também é positivo, eu não vou colocar entre parênteses para não perdermos tempo fazendo o jogo de sinal. Vou aqui fazer o jogo de sinal, então repete o menos 3, faço o jogo de sinal mais e menos, vai ficar menos 4, e repete o mais 3. Vou resolver os dois primeiros, ó. Menos 3 menos 4 vai ficar menos 7, mais 3. Menos 7 mais 3 corresponde a menos 4. Tá certo? Repete o sinal da parcela maior e diminui. Encontramos aqui o quarto valor. Então veja que essa linha aqui, ó, essa quarta linha que estava faltando, nós preenchemos. Faltam as outras. Para encontrar esses outros, o que é que vai mudar? Vai mudar a fórmula. Perceba que na fórmula está aparecendo um sinal de menos agora aqui. Os valores são os mesmos na ordem, só que alterou esse sinal de menos aqui. Tá ok? Então vamos substituir os valores para achar o primeiro aqui. X é 1, seguindo aqui essa ordem. Y é 2, só que como tinha esse menos da fórmula, então ficou menos 2, tá certo? Mais Z, quem é Z? Z é menos 3, coloquei entre parênteses. De repente alguém pode perguntar assim, professor, nessa substituição aqui, ó, eu coloquei lá, vê só, X é 1, aí o menos aqui da fórmula, tá vendo? O menos aqui da fórmula, menos. Quem é Y? É 2 positivo, aí a pessoa fez assim, 2 positivo, a pessoa foi e fez assim, colocou parênteses. E mais aqui, ó, mais. Quem é o Z? Z é menos 3. Aí veio aqui, ó, colocou menos e colocou o 3. E aí usou parênteses e deixou dessa forma. Tá diferente dessa? Tá diferente dessa, mas perceba que na hora que você for fazer, cadê? Na hora que você for fazer aqui o jogo de sinal desse, na hora que você for fazer o jogo de sinal, peraí que eu coloquei aqui errado, deixa eu consertar, pronto. Na hora que você for fazer o jogo de sinal desse com esse aqui, vai ficar 1 positivo, menos e mais vai ficar menos, que está o menos ali, e vai ficar o 2. E vai fazer o jogo de sinal aqui, ó, mais e menos, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Tá certo? Vai ficar menos 3. Ou seja, essa equação daqui e essa que eu fiz aqui embaixo é a mesma coisa. Então, esse parênteses aqui, se você quisesse colocar direto menos 2, não teria problema nenhum, entende? Mas eu estou explicando dessa forma porque de repente alguém fez desse jeito, porque os sinais ficaram diferentes, está certo também, não tem problema nenhum, tá ok? Veja que quando a gente resolve aqui, ó, vai ficar o
menos 3. Só que aí o que foi que eu fiz? Eu já resolvi direto aqui, ó. 1 menos 2, menos 1. E aí eu fiz o jogo de sinal, ficou menos 3. Menos 1, menos 3, menos 4. Encontrei o primeiro valor. E aí agora a gente vai fazer isso para os próximos. Percebam que o que mudou foi o menos aqui, ó, entre o x e o y. Então pegamos o valor da segunda coluna. X é 2, y é menos 3 e z é menos 1. Perceba que aqui eu tive que usar um parênteses. Por quê? Porque eu tenho dois sinais negativos. Eu só não preciso usar isso quando eu tenho ou dois positivos, ou quando o sinal de fora aqui é negativo e o número que vai vir dentro positivo. Tá certo? Mas quando o sinal de fora, quando os dois sinais forem negativos, ou o de fora for positivo e o de dentro for negativo, que é o caso aqui do Z, aí nós usamos parênteses. Mas se você ficar na dúvida, coloque sempre o parênteses e faça o jogo de sinal que não vai ter erro. Certo? Se você ainda ficar na dúvida, se confundir sem saber quando é que pode e não pode usar parênteses, usa sempre que não vai ter problema. Tá ok? Então o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz o jogo de sinal, cadê? Menos e menos, mais. E aqui mais e menos, menos. E aí nós chegamos nessa sentença. Peguei os dois primeiros para resolver. Ó. 2 mais 3, 5. E aí 5 menos 1 corresponde a 4. Encontramos aqui o segundo valor da nossa quinta coluna, 4 positivo. Vamos aí para o próximo valor. A mesma fórmula. Substituindo, ó, x é menos 4. Y é 1. Aí como eu falei, ó, sinal de fora é negativo e o 1 aqui sendo positivo, não precisa usar parênteses. Se quiser não tem problema. E o z vai ser 5. Aí nós chegamos aqui, ó, onde nós temos aqui menos 5. Por que menos 5? Porque nós temos menos 4, menos 1. Sinais iguais, repete o sinal e soma. E o 5 positivo no final. Temos aqui números iguais com sinal diferente. Nós vimos aí isso numa questão anterior, que o resultado vai dar 0, tá ok? Encontramos aqui o próximo valor 0. Vamos para o último aí dessa linha, pegando a mesma fórmula, só os valores que alteram, né? X é menos 3, y é menos 4, aí ficou o menos da fórmula e o menos ali do número 4, por isso que eu coloquei entre parênteses, e o z é 3 positivo, tá aqui. Vou fazer o jogo de sinal, vai ficar menos 3, menos e menos, ó, mais 4, e repetir o mais 3 no final. Aí eu resolvo os dois primeiros, ó, menos 3 mais 4 corresponde a 1 positivo, e repete o 3 positivo. 1 e 3, 4 positivo, completamos aí a nossa quinta linha. Falta aí a nossa sexta linha. Essa sexta linha, percebe que o que altera agora são que os dois sinais entre o x e y e entre o yz, todos são negativos, tá ok? Então vamos aí, né, substituir os valores da primeira coluna. X é 1 positivo, y é 2, já falei que nesse caso uso parênteses se quiser, e o z é menos 3. Aí nesse caso, como os dois sinais ficaram negativos, coloquei parênteses aqui e separei os dois, tá certo? Vou fazer o jogo de sinal e já vou resolver aqui o começo. 1 menos 2 corresponde a menos 1. E no final aqui, ó, menos e menos, mais 3. Menos 1 mais 3 corresponde a 2 positivo. Encontramos ali o primeiro valor, 2 positivo. Para encontrar o segundo valor dessa última linha, ó, x corresponde a 2. Lembre-se que eu estou pegando os valores da segunda coluna. Y é menos 3. Parênteses, né, para separar o outro menos, e z é menos 1, parênteses também para separar o segundo sinal. Fazendo o jogo de sinal, ó, menos e menos, mais também. E aí eu tenho 2 mais 3, 5, 5 mais 1, 6, encontramos aí o segundo valor. O terceiro valor, x é menos 4, y é 1 positivo, então nesse caso não precisa do parênteses, e o z é 5, também não coloquei parênteses. Resolvi os dois primeiros, ó, menos 4 menos 1, menos 5, e repeti o menos 5 no final. Temos aqui números iguais e sinais iguais. O que nos interessa nesse caso é os sinais. Como eles são iguais, repete o sinal e soma, corresponde a menos 10. Encontramos aqui o terceiro termo.
Para encontrar o quarto e último termo, mesma fórmula, substituindo os valores, ó, x é menos 3, y é menos 4, coloquei o parênteses para separar os dois sinais de menos, e o z é 3, no caso aqui eu não quis usar o parênteses, tá certo? Usa se quiser, porque na hora do jogo de sinal ficaria negativo do mesmo jeito. Vou fazer o jogo de sinal aqui, ó, menos e menos, mais, e aí eu vou resolver os dois primeiros. Menos 3 mais 4 corresponde a um positivo, 1 menos 3 corresponde a menos 2. E aí nós conseguimos com isso preencher totalmente a nossa tabela. Mas perceba que para cada lacuna dessa que nós tínhamos aí, precisamos fazer um cálculo. Eu acho que fica mais coerente do que chegar e só colocar o resultado, porque tem todo um passo a passo. Tá certo assim? A quarta questão vai vir falando sobre a ideia de débito e crédito, saldo e dívida, esse tipo de coisa, né? O que vale chamar a atenção é que já inicia-se com um valor. Uma pessoa tem R$ 600 em sua conta bancária e faz sucessivamente as seguintes operações. Então eu vou separar já esses R$ 600, tá aqui. E as operações que ele faz? Ele retira R$ 73,50. Se ele retira, é menos. Então eu já estou armando a expressão numérica, tá certo? Depois ele faz um depósito, ele vai depositar R$ 18,30. Então, nesse caso, é positivo, ele está depositando, ele está adquirindo esse valor. Na terceira situação, ele retira R$ 466,90. Então, menos, né, porque ele está retirando R$ 466,90. E por último, ele retira novamente 125. E a pergunta no final: o saldo final, positivo ou negativo? Enquanto? Então a gente vai resolver essa expressão para poder resolver resolver, dar a resposta dessa situação. Então eu fiz aqui simplesmente pegando sempre os dois primeiros, certo? Não quis fazer tudo de uma vez. 600 menos 73,50 corresponde a 526,50. Tá aqui, ok. Repeti os outros três termos. Peguei agora os dois primeiros e somei. 526,50 mais 18,30 corresponde a 544,80. Repeti os dois últimos. Vou novamente aqui nos dois primeiros. 544,80 menos 466,90 corresponde a 77,90. E repetir o último termo. Chegando aqui, a gente vai resolver e determinar o resultado. Como 77,90 é positivo e o 125 é negativo, a gente vai subtrair. Mas lembre-se que a gente tem que colocar aqui o sinal do maior número. Quem é o maior número? 125. Portanto, vai ficar negativo. E aí, subtraindo um pelo outro, dá 47,10. Portanto, quando se pergunta ali o saldo final positivo ou negativo, a resposta vai ser que o saldo foi negativo. Negativo em quanto? Negativo em R$ 47,10. Tá ok? Então, uma expressão simples que dá para a gente chegar na solução desse resultado. Tá ok? A quinta questão, bem parecida com essa quarta questão. A diferença é que nessa questão você não tem um valor de partida. Eu vou voltar aqui para lembrar que aqui a gente partiu com um valor de 600. Na quinta questão, nós não temos um valor de início. O que fala aqui é que o camelô ele fez 4 vendas. Então a gente vai trabalhar só em cima dessas 4 situações. Na primeira situação, diz que ele teve um prejuízo de R$ 4,00. Se ele teve um prejuízo, menos 4. Na segunda situação, diz que ele teve um prejuízo de R$ 11,00. Então, menos R$ 11,00. Na terceira situação, ele teve um lucro de R$ 13,00. Então, mais 13. E na última, ele teve um lucro de R$ 5,00. Então, mais R$ 5,00. Tá certo? E aí, a pergunta é a mesma da questão anterior. No final desses 4 negócios, o camelô teve lucro ou prejuízo de quanto? Então, parecido com a questão anterior, eu vou resolvendo sempre pegando aqui os dois primeiros termos, menos 4, menos 11.
dá menos 15, né? Porque são sinais iguais, eu vou somar e repetir o sinal. E repetir os últimos termos, ó, que é o 13 e o 5, tá aqui. Vou resolver menos 15 mais 13, corresponde a menos 2, e repetir o mais 5. Ó. Menos 2 mais 5 corresponde a 3 positivo. Logo, nós conseguimos dizer que ele teve um lucro, né, de R$3. Tá certo assim? Teve um lucro aí de R$3. E a última questão vai pedir aqui para a gente trabalhar com a ideia novamente de saldo. Só que aqui trabalhando com partidas de futebol, tabelas de campeonato de futebol. No campeonato de futebol, o saldo de gols é muito utilizado como critério de desempate entre dois times que apresentam o mesmo número de pontos. Ele é obtido pela diferença entre gols marcados e gols sofridos. Sabendo disto, preencha os espaços que faltam na tabela a seguir. Então nós temos essa tabela, temos que analisar cada linha dessa, né? A coluna nos dá as informações. Então a primeira linha vai ser do time A, a segunda do time B, a terceira do time C e a quarta do time D. As colunas vão nos dizer o seguinte: a primeira são gols marcados. E aí o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: quando diz gols marcados, significa dizer que aqui é positivo. Então todos esses números que aparecem aqui é como se ao lado deles tivesse um sinal de mais. Já os gols sofridos significa dizer que existe um sinal de menos. Então aqui existe um sinal de menos, tá certo? E o saldo de gols é justamente a diferença entre essas duas situações aqui. Você resolve essas duas situações e você encontra o saldo. Então, consequentemente, se o resultado é positivo, é porque os gols marcados têm que ser maior do que os gols sofridos. Já se o resultado for negativo, aí isso significa que os gols marcados é menor do que os gols sofridos, porque aí o saldo é negativo, tá certo? Então vamos para a primeira situação. O time A marcou 15 gols e o seu saldo é positivo em 8, mas você vê que diminuiu, era 15, diminuiu para 8. Para diminuir para 8, consequentemente os gols sofridos vão ter que ser quantos? Vão ter que ser 7. Por quê? Pegando a ideia que eu falei que aqui existe um menos, 15 menos 7 corresponde a 8. Tá ok? Só que o 8 positivo. Se aqui fosse um 8 negativo, então ele teria levado mais de 15 gols, porque aí ele teria um saldo negativo. Tá ok? Na segunda linha, o time B ele marcou 10 gols, mas sofreu 15. Veja que ele sofreu mais gols do que fez. Então, lógico que ele vai ter um saldo negativo. Vai ter um saldo negativo de quanto? Vai ter um saldo negativo de 5. Porque a diferença aqui entre os dois é menos 5. Porque lembrem-se que aqui nos gols sofridos é negativo. Na quarta linha, nós não temos os gols marcados. Mas sabemos que o time sofreu 7 gols e tem um saldo negativo de 3. Logo, eu entendo que ele fez menos gols e sofreu mais gols. Ele sofreu quantos gols a mais do que fez, né? Aí no caso, se ele sofreu 7 gols e tem um saldo negativo de 3, ele só conseguiu marcar 4, porque 4 menos 7 corresponde a 3 negativo, entende? Então, pelo fato do saldo ser negativo, ele marcou menos e sofreu mais. E por último, deixa eu tirar aqui para não... O saldo dele é 0. Se o saldo dele é 0, ele marcou a mesma quantidade de gols que sofreu. Por isso que apareceu aí o número 9. Porque subtraindo 9 de 9, nós chegamos aí no resultado de 0 gols. Tá certo assim? Então com isso nós chegamos aí ao final da correção desse exercício, né? Espero que
vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida, é só depois entrar em contato que a gente vai esclarecendo e tirando as dúvidas na medida do possível, tá ok? Então espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Um forte abraço para todos e até mais.